Faça mais e fale menos. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Nós ouvimos a sua palavra, Jesus Cristo faz um chamado a nós para segui-lo. Seguir Jesus Cristo significa estar atentos àquilo que ele fala. Aí nós ouvimos a sua palavra, guardamos no coração e praticamos no dia a dia. O cristão verdadeiro é aquele que ouve a palavra e pratica. O próprio Jesus diz: quem ouve a minha palavra e não a põe em prática, não pode entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é justamente para quem ouve a palavra e pratica no dia a dia. No tempo de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes eram de fato acusados por Jesus Cristo por serem hipócritas, falsos, mentirosos. Eles diziam uma coisa e faziam outra. Jesus os chamava de sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro era só podridão. A autoridade de Jesus Cristo vinha justamente da sua prática. Aquilo que ele dizia era reflexo daquilo que ele fazia. Aquilo que ele fazia refletia a sua palavra. E isso fazia com que as pessoas admirassem a pessoa de Jesus Cristo, porque ele era coerente. O evangelho de hoje chama-nos a atenção para isso. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parecem? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. E é justamente isso, Jesus Cristo, ele nos chama a atenção para que nós sejamos homens e mulheres de prática. De poucas palavras, mas de uma prática que seja coerente com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. O mundo está cheio de pessoas que falam muito e fazem pouco. Nós temos que ser o contrário, fazer muito e falar pouco, somente o essencial. O testemunho, ele vem justamente de uma vida de entrega e de doação a Jesus Cristo, de uma vida de prática que nos leva a sermos reconhecidos pelos frutos que nós fazemos. Nós seremos reconhecidos não pelas nossas palavras, pelo que a gente disse ou deixa de dizer. Não, seremos reconhecidos pelos frutos. Vão e produzam muitos frutos. É o que diz Jesus para nós. Então que nós saibamos acolher esta palavra, vivê-la no dia a dia, guardá-la no coração, mas sobretudo praticá-la, que sejamos homens e mulheres de prática da palavra de Deus. Então que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que esse tempo de advento que nós nos preparamos para acolher Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, é Ele que nos leva a Deus, sejamos sempre atentos aos apelos de Deus na nossa vida, estejamos com o coração aberto para acolher Jesus Cristo e a sua mensagem e para transmiti-la através das nossas palavras, mas sobretudo através das nossas atitudes e das nossas ações. Então que Deus nos guarde, nos proteja, guie os nossos passos, oriente os nossos caminhos, derrame sobre nós o Espírito Santo, luz verdadeira, de Deus verdadeiro, que veio ao mundo para guiar os nossos passos. E Ele que é o nosso Pai, abençoe-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.